E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, mais um momento, resolução de exercício, ainda trabalhando no grupo dos artrópodes. Então vamos lá, uma boa aula! Bom, galerinha, eu mantive aqui, o título de Quelicerados, apesar de que as questões que eu coloquei são questões gerais, vamos explorar ali algumas informações referentes a vários grupos, mas a ideia aqui é te familiarizar um pouquinho mais a respeito desse grupo em alguns vestibulares. Então eu coloquei aqui um exercício de segunda fase, desse lado, e eu coloquei aqui um exercício já mais de verdadeiro ou falso, muda um pouquinho o contexto, a gente interpreta os itens. Fechou? Bora para a leitura do primeiro exercício? FAMEMA 2019. Analise o cladograma que relaciona os principais grupos de artrópodes. Letra A. Todos os animais representados realizam a muda ou equídese. Em que consiste a muda e qual a importância desse fenômeno para esses animais? E na letra B, em relação ao cladograma, qual número melhor indicaria o surgimento da grande variação em tipos de apêndices bucais? Justifique por que esses artrópodes constituem um grupo com grande biodiversidade. Bom, galerinha, na letra A eu tenho uma informação relacionada ao processo de troca de exoesqueleto, já vamos comentar. Na letra B ele vai explorar o cladograma que ele te forneceu aí no texto do exercício, tá? Então vamos lá, ele fala assim, todos os animais representados realizam a muda ou equídese. Em que consiste a muda e qual a importância desse fenômeno para esses animais? Bom, todo artrópode, ele apresenta o exoesqueleto de quitina. Então é uma estrutura esquelética externa constituída por um polissacarídeo chamado de quitina. Ele tem uma importante função em relação à proteção e também contra a desidratação, a perda de água pela superfície corporal, acaba sendo um pouco impermeabilizante. Fora essas características positivas do exoesqueleto, nós temos algumas problemáticas em relação ao crescimento desse indivíduo. Então esses indivíduos apresentam um crescimento do tipo descontínuo. Por quê? Ele vai secretar o exoesqueleto, enquanto esse exoesqueleto ainda não está totalmente pronto, ele ainda tem uma liberdade de crescimento. Vai chegar um momento do seu crescimento que vai ficar estagnado porque ele atinge o limite desse exoesqueleto. E aí ele fica um período sem crescer, até que ele começa a secretar um hormônio e algumas enzimas que acabam estimulando o rompimento do exoesqueleto e o seu abandono. Esse hormônio é chamado de equidisona, e aí esse momento é chamado de muda ou equídese. Aí ele abandona esse exoesqueleto e ele começa a secretar um novo exoesqueleto, e isso permite novamente o seu crescimento, beleza? Então ele fala assim, em que consiste a muda? A muda, vamos colocar aqui, consiste na troca do exoesqueleto de quitina, e ele ainda fala, E qual a importância desse fenômeno para esses animais? Então você vai colocar, permite. Beleza? Então, coloquei. A muda consiste na troca do exoesqueleto de quitina, e qual é a importância? Permite o seu crescimento. Beleza? Para responder a letra B, porque ele pede em relação ao cladograma, eu vou colocar ele aqui para a gente poder acompanhar. Porque ele fala assim, qual número indica o surgimento da grande variação em tipos de apêndices bucais? Se você analisar o cladograma, você tem 4 numerações que vão representar algumas novidades evolutivas ou algumas características que estão relacionadas àquele grupo. Por exemplo, o número 1, ele está discriminando ali, ele está fazendo uma relação aos Quelicerata. Então a gente pode deduzir que nós estamos fazendo uma referência à presença das quelíceras. E aí eu não tenho uma relação com essa variedade, variação de tipos de apêndices. O número 2 é uma característica que está relacionada tanto a miriápodes, quanto a crustácea,
quanto a insecta. E aí eu tenho aqui uma grande variação, mas ele está perguntando qual é o grupo, né, que está relacionando isso. A característica 3 está relacionada a crustáceo e insecta, e a característica 4 está relacionada apenas ao insecta, que são os insetos. E aí, nesse grupo, que nós temos a grande variedade de apêndices bucais dentro dos artrópodes. Então você vai colocar aqui, ó, que os insetos, então vou colocar aqui, ó, letra B, os beleza? Porque ele pergunta apenas qual é o grupo. O grupo é o grupo 4, que é o grupo dos insetos, né? Se você for analisar o grupo que apresenta o número 4, beleza? Tá? Ele ainda continua, né? Qual é, ó, justifique por que esses artrópodes constituem um grupo com grande variedade de biodiversidade, né? Antes disso, quando a gente faz a relação aos apêndices bucais, nos insetos nós temos apêndices mastigadores, nós temos apêndices lambedores, sugadores, picadores, cada um adaptado a um tipo, né, de alimentação. E quando a gente fala, né, uma característica dos insetos que faz com que eles sejam um grupo de maior sucesso dentro dos artrópodes, aí nós fazemos uma relação, né, principalmente, tem várias, né, mas a principal é a aquisição da asa, que é o único grupo dentro dos invertebrados em geral que apresenta a capacidade de voar, né, explorar novos ambientes, ocupar novos ambientes. Então eu já vou adiantar aqui para vocês, ó, presença das asas. Lembrando que isso não é uma característica, como é que eu posso falar? Que é unânime dentre os insetos, mas é uma característica muito importante em relação à ocupação. Porque aí ele fala assim, né, justifica porque esses animais constituem um grupo, a capacidade do voo, então, foi extremamente importante para que ele pudesse conquistar novos ambientes. Beleza? Bora para a leitura do segundo exercício? Unirv, Goiás, 2019. O filoartrópoda forma um dos mais numerosos e diversificados grupos de animais no planeta. Dentro desse filo, encontramos 5 grupos bem conhecidos: insecta, barata, grilo, formiga, etc. Crustácea, camarão, siri, lagosta, etc. Aracnida, aranhas, escorpião, carrapato, etc. Quilópoda, lacraia ou centopeia. Diplópoda, piolho de cobra. Diante dessas informações, assinale V ou F para as alternativas. Beleza, galera? Então a ideia aqui é, explorando as características comuns dos artrópodes e também a citação dos grupos, analisar cada uma das alternativas e classificá-las elas em verdadeiro ou falso, tá? Leitura do primeiro, olha lá. Os insetos em geral são animais terrestres e apresentam capacidade de voo em muitas espécies, o que os auxilia na busca por alimentos, defesa e dispersão. A gente viu no exercício anterior, né, que a capacidade do voo foi extremamente importante para o sucesso adaptativo dentro dos insetos. Então essa frase ela é verdadeira, tá? Letra B. Os crustáceos em geral são terrestres, têm como características 2 pares de antenas e um endoesqueleto reforçado por sais de cálcio. Ela é falsa, essa frase. Nós temos aí 2 informações que já fazem ela se tornar falsa, tá? Primeiro, eles não são em geral terrestres, eles são em geral aquáticos. A exceção é lá no tatuzinho de jardim, que ele é um indivíduo terrestre, tá? E a presença do esqueleto é a mesma padrão dos artrópodes, é um exoesqueleto de quitina, então falso. Letra C. São características dos aracnídeos. Na parte anterior dos cefalotórax há um par de quelíceras. Na aranha serve para injetar a peçonha. 4 pares de pernas e não apresentam antenas, isso mesmo. Se você assistir a nossa última aula, né, que foi sobre os quelicerados, que a gente também chama de aracnida, as aranhas, né, têm a quelícera, que serve para injetar a peçonha, são peçonhentos. 4 pares de patas, comum a todos os aracnídeos, e também não possui as antenas que ele citou. Na letra D ele fala assim: o escorpião amarelo e o escorpião marrom são os mais conhecidos no Brasil.
sendo o tratamento médio, devia ser médico, né, em caso de acidente, realizado com soro anti-escorpiônico verdadeiro, tá? Por quê, pessoal? A peçonha, ele citou no caso os escorpiões e serve até para algumas aranhas. A peçonha, ela tem um efeito muito agressivo no organismo. Então o nosso corpo, ele não consegue a tempo produzir, né, uma defesa eficiente contra o efeito da peçonha. Então faça o uso de soro que tem anticorpos prontos, né, que ajudam o organismo a combater essa situação, né, essa situaçãozinha aí. Beleza? Então a gente fica com verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Bom, galera, a ideia aqui é explorar mais uma vez, né, o grupo dos artrópodes. Lembrando que a nossa última aula vai ser sobre o grupo dos miriápodes. Então aí a gente encerra os artrópodes para ir para o próximo grupo, tá? Então desde já, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, a você dar um like nesse vídeo se atendeu às suas expectativas. Com isso, vai ativar o YouTube para mostrar cada vez mais. E se ainda puder, né, compartilhar, eu vou ficar muito grato. Se você puder também me seguir nas redes sociais, tem aqui meu Facebook, meu Instagram, onde de vez em quando eu solto alguns materiais, a gente pode trocar um papo um pouco mais próximo, beleza? Então, de coração, muito obrigado pela sua presença e ó, fui!